correção de tarefa. Pessoal, mais de uma pessoa pediu essa aqui, realmente, né, pela aula que a gente teve ontem, essa aí parece que será melhorzinha mesmo. Lá na página 5 do volume 4 da Física B, o 1014, fala o seguinte: um raio luminoso incide sobre um ângulo de 60 graus sobre uma superfície de uma placa de vidro com 2 centímetros de espessura, cujo índice de refração vale raiz de 3. O meio em que a placa está imersa é o ar. Opa, aqui em volta é ar, nós sabemos que o N do ar é, e é obrigação do aluno lembrar disso. Determine o deslocamento lateral do raio luminoso emergente. Pô, que legal, nós sabemos que quando esse raio penetrar, a velocidade vai diminuir e o ângulo vai diminuir. Aí aqui vai ter uma nova reta normal, que obviamente é paralela a esta reta normal, pelas faces da lâmina serem paralelas. E já que aqui refratou do ar para o vidro e agora vai refratar do vidro para o ar, o desvio deve ser o mesmo. De tal forma que esse raio emergente é paralelo ao raio original. Ele está me pedindo o desvio lateral, ou seja, o problema quer que eu calcule essa distância aqui, ó. A distância medida perpendicularmente entre o raio original e o raio emergente. Concordam comigo? Vou ter que dar um jeito de usar este triângulo retângulo para achar essa distância dele. Como nós vimos em sala de aula, a primeira coisa que nós devemos fazer é achar esse tamanho X aqui que o raio percorreu dentro do espelho. Para poder achar essa hipotenusa desse triângulo retângulo, eu preciso deste ângulo, já que eu quero o cateto oposto. Concorda comigo? Eu preciso descobrir aquele ângulo alfa ali, ó. Porém, esse aqui, se esse é o ângulo R, aquele ali é o ângulo I, né? Aliás, se esse aqui é o ângulo I, aquele ali é o ângulo R, ângulo de incidência, ângulo de refração. Agora eu não sei porque eu não faço um desenho gigante, né, cara? Isso é um erro que eu sempre cometo, depois eu fico maltratando por ter feito um desenho menor. Ô cavalo, velho, me perdoem. A galera de casa merece muito mais que isso, me perdoem. Pela madrugada, agora sim, isso aqui é uma lâmina de vidro. Essa é bobagem. Isso mede 2 centímetros. E lá vem o raio com um ângulo de 45, é bem no meio, um pouco mais que 45. Vou colocar aqui para ficar honesto. Tudo bem, galerinha? O raio penetra. Este é o raio passeando dentro do vidro. E aí ele vai refratar de novo. Este ângulo aqui, que eu vou chamar de R porque é o ângulo de refração, ele acaba aparecendo aqui também, não é, galera? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Alternos e internos são os nomes deles. Vai ocorrer refração de novo. Como agora vai do vidro para o ar e antes foi do ar para o vidro, esse desvio será o mesmo. Portanto, eu sei que esse ângulo aqui também será mesmo sem calcular. Eu prolongo este raio que emergiu da lâmina e ele é paralelo a esse, pelo motivo já explicitado. Eu quero descobrir essa distância aqui, medida perpendicularmente. Por isso formou um triângulo. Eu preciso deste ângulo alfa para poder relacionar a hipotenusa, que eu vou chamar de X, com o cateto oposto. Tranquilo até agora? Já que esse ângulo aqui é R e esse aqui é 60, e esse 60 é OPV com esse aqui, ó, né? Então isso aqui tudo é 60. Então esse alfa vai ser quem? 60 menos R, que foi justamente o que a gente viu na aula. Então eu vou descobrir primeiro esse ângulo alfa. Mato este triângulo retângulo e depois eu vejo o que eu faço. Certo? Também temos que observar que se eu continuar prolongando esse tamanho aqui, forma outro triângulo retângulo, onde o X também é a hipotenusa. E eu já sei o cateto adjacente desse ângulo, que é essa pontilhada que mede. Então até a gente pode começar por esse triângulo, se a gente quiser, né? Pelo qual nós vamos começar, não interessa. O que interessa é que olhando para esse triângulo eu vou escrever seno de alfa é igual cateto oposto sobre hipotenusa, X. Olhando para este triângulo retângulo, eu vou escrever, ó, eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Eu vou escrever cosseno de R é igual cateto adjacente 2 sobre a hipotenusa, X. Beleza? Então, eu descobrindo R, eu acho X, substituo ali.
Achando o R eu também acho o alfa, substituo e descubro o D. Viram que eu não usei nenhuma fórmula que eu te mostrei na aula passada. Eu te mostrei, né, usei as fórmulas estão aqui, ocultas na verdade, né? Mas eu não estou usando a fórmula, porque se o cara pega aquela fórmula e substitui os dados, fica um problema bobo, né? O bacana é o cara fazer na raça, usando física e matemática que ele conhece. Claro que no desespero do vestibular, se tu tem a fórmula e não sabe fazer do jeito bonito, tasca na fórmula, né, cara? Mas aqui para aprender, a melhor maneira é essa, fazer sem fórmula. Então vamos lá, como é que eu vou descobrir o ângulo R, galerinha? Seno de entrada. Isso, seno de chegada, seno de 60. N de entrada vezes N do ar é igual N de saída, N do vidro, vezes seno de saída, seno de R. Muito obrigado, o N do ar é 1, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o N do vidro ele falou que era raiz de 3, não é isso? Seno de R, corta raiz de 3 com raiz de 3, 1 sobre 2 é igual ao seno de R. Quanto é que é o R? 30 graus, muito obrigado. Já que eu descobri o R, eu posso finalizar essa parte aqui, afinal o cosseno de 30 é igual a 2 sobre x. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 é igual a 2 sobre x. Ou faz cruz credo, ou inverte os dois lados, tanto faz, né? Raiz de 3x é igual a 4, x é igual a 4 sobre raiz de 3. Pode até deixar assim, né? Vai que depois o raiz de 3 se cancela, né? Certo? Ou se tu quiser, tu racionaliza para mostrar que manja de matemática, né? Dá 4 raiz de 3 sobre 3, certo? Racionalizado. Como não está no final da conta, eu não vou perder tempo racionalizando. Já achei o x, já posso substituir ali. Só que eu ainda preciso do... Porém, nós vimos que alfa é calculado por 60 menos R. E R é 30. Então, o alfa deu 30 graus. E agora que eu descobri o alfa, eu substituo nessa equaçãozinha e mato a charada. Seno de alfa, que é 30, é igual a D, que eu quero descobrir, sobre x. E o x vale 4 raiz de 3. Como o seno de 30 é 1 sobre 2, está dividindo, passa multiplicando, né? Vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 vezes 4 raiz de 3 é igual a D. Tem 1, né? Vai ficar D é igual, simplifica, né? Vai ficar 2 sobre raiz de 3. Realmente, vai ter que racionalizar. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. 2 raiz de 3 sobre 3. Ele falava em unidade? Falava em centímetro. 2 raiz de 3 sobre 3, letra C. Então, uma questão bem bonita, porque se o aluno for fazer usando física de verdade e matemática de verdade, ele tem que entender de refração, ele tem que saber fazer os desenhos com bastante organização para enxergar os dois triângulos retângulos que nós formamos, ele tem que ter domínio de matemática básica, ele tem que saber isolar número e substituir na outra. Então é uma questão super completa. Porém, se o cara pega a fórmula lá da página... A fórmula da página 1, aquela formuleta lá, e substitui, de certa forma o cara não está pensando, né? Esse que é o perigo. Fala, A discursiva seria mais bonito fechar desse jeito? Como é que é? A discursiva seria melhor usar física e matemática ou só botar a fórmula? Com certeza usar física e matemática. Até por... Se o cara pega e bota a fórmula lá, está decorada a fórmula, e substitui, o autor ele vai se questionar, poxa, será que esse cara deduziu a fórmula de cabeça? Entendeu? Claro que assim, poderia ter deduzido a fórmula, só que aí vai acabar gastando um tempo também maior, né? E depois ter substituído. Agora temos... Ainda diria outra coisa, cara. Se a fórmula estiver no formulário, é um convite que ele está te fazendo, use. Concorda comigo? Então, se tu usar a fórmula que está no formulário, eu vou te dizer, talvez tu não vá ganhar o ponto do cara que fez tudo bonitinho, entendeu? Mas tu não vai ser punido gravemente. Então, se a questão valia um ponto, de repente tu ganha 0,9, tem um descontozinho por tu ter ido direto ao ponto sem ter explicado o que está acontecendo. Agora, se a fórmula não está no formulário e tu brota com ela da tua mente e joga lá, eu acho que ele vê com maus olhos. Ele pensa, isso aí é um dos caras que decora, que não pensa. Certo? Aí eu diria que o desconto seria um pouco maior. E garanto que se tu fizer discursiva, toda assim, ele é obrigado a te dar o ponto todo. Porque, pô, o cara manja, o cara fez o desenho, aplicou leis, né, o Descartes, viu a relação entre os ângulos, enxergou os dois triângulos retângulos, fez sisteminha de equação, pô, esse cara manja. Tá? Então é por isso que numa discursiva o ideal é tu fazer ela o mais completa possível.
É isso aí. Infelizmente, como vocês sabem, eu não posso ficar fazendo mais exercícios. Convido vocês para na sexta-feira ficarmos 1 hora e 40 minutos debruçados em exercícios maravilhosos. E vamos em frente. Vou terminar a aulinha de prisma e já vamos falar de lente, que é bem tranquilinha a aulinha de lente também. Vamos voltar aos prismas do final da aula passada, então.